Você já deve ter conhecido alguma daquelas pessoas que sempre estão passando por algum problema, seja por culpa dela mesma ou por culpa de alguma coincidência do acaso que sempre tem alguma coisa acontecendo que tá atrapalhando a vida dessa pessoa. Como se o único propósito da vida dela fosse passar por situação merda e ter que dar um jeito de resolver. E eu tenho a impressão que o personagem que eu vou falar hoje é exatamente esse tipo de pessoa. Esse personagem é a personificação da frase tomando no cu e rindo. E eu não sei porque eu tô fazendo tanto drama assim pra falar dele. Você sabe de quem eu tô falando, ele tá na thumb. É claro, eu tô falando do nosso querido francês cadeirante, tartaruga, fantasma. Meu Deus do céu. Só nesse início ele já teve mais mudança do que muito personagem aí no anime inteiro. Jean-Pierre Polnareff, ou também conhecido como o coitado cara que escolheu pra jogar toda a carga dramática da parte 3. Ou quase toda a carga dramática. E um pouquinho da carga dramática da parte 5 também, mas a gente vai chegar nisso bem lá pra frente. A questão é que o Polnareff é o meu personagem favorito da parte 3 e eu tenho certeza de que ele é o favorito de muita gente por aí. Mais até do que o Jotaro, por exemplo, que é o protagonista da parte. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra comentar o que na minha opinião faz esse personagem tão especial assim. Antes de tudo, a gente tem que concordar em uma coisa. Esse personagem, em questão de personalidade, é o ponto alto dessa parte. Eu já achava isso no original, mas, meu amigo, eu tenho que ressaltar aqui que a dublagem deixou ele umas 20 vezes mais engraçado. Sim, eu tirei essa porcentagem do rabo, principalmente pra gente que é brasileiro. Eu não vou ser clichê e falar que a gente tem a melhor dublagem do mundo, mas... a gente tem. É isso aí, a sua mãe é uma porcaria! Brazil mentioned. Brazil #1. O Fernando Mendonça fez um trabalho absurdo de bom, e a dublagem de Jojo no geral é muito boa. Que isso, gente? Olha só, o moleque fez muito cocô aqui. Ele tá todo lambrecado de bosta. Como é que ninguém viu isso? Polnareff é um daqueles personagens que, mesmo sendo um alívio cômico, ele não é só resumido a isso. Seria muito fácil jogar toda a profundidade dele fora e transformar ele num bobão que só tá lá pra te fazer rir. É sério, eu não tô brincando quando eu falo que seria muito fácil fazer isso. Tem um certo anime aí que fez isso com o protagonista, mas eu não vou citar nomes aqui porque você já deve saber de quem eu tô falando. A princípio parece que ele vai ser só mais um vilão da vez. Porém, mesmo sendo um capanga do dia com uma daquelas coisas nojentas na testa, na luta contra o Avidol ele já apresenta um certo senso de honra, que faz o Avidol perceber que ele não é só mais um inimigo genérico. E a partir daí começa uma amizade que vai desenvolver pelo resto da parte. E diga-se de passagem, essa é uma amizade muito mais convincente do que a amizade do Jotaro com o Kakyoin. Aliás, a amizade do Polnareff com o resto do grupo é extremamente convincente. Até com o Ig ele tem uma química legal. Depois de ser derrotado pelo Avidol, ele resolve contar a história dele pro grupo. Ele conta que tá em busca de vingança atrás do cara que matou e abusou da irmã dele. E mano, até então a gente já viu bastante coisa grotesca e bizarra. Eu falei a palavra. Mas a gente não tinha visto algo tão pesado que acontece no mundo real acontecendo dentro da história. Tudo bem, o Dio fazendo uma mãe devorar o próprio neném é uma coisa bem fodida, mas porra, é um vampiro fazendo isso. Eu acho que isso não tá acontecendo no mundo real. Eu acho. Uma pequena observação aqui que eu esqueci de citar. Na primeira parte tem o Jack o Estripador, que faz coisas horríveis com as mulheres, e ele também existiu no mundo real. Mas o personagem é tão foda-se que eu só lembrei dele depois de digitar essa parte, então... ignora isso. E essa backstory do Polnareff ser tão dark assim, tem um contraste interessante entre a personalidade divertida dele com o que ele tá sentindo de verdade. A partir daí o Polnareff se junta aos Crusaders e apesar do passado sombrio, a gente vê que ele na verdade é um doce de pessoa. Meio malo às vezes, mas ainda assim ele é um querido. Dá pra falar que o cara ficou com as costas fodidas de tanto carregar alguns episódios inteiros sozinho. Claro, essa personalidade extremamente confiante dele acaba atrapalhando ele muitas vezes. Mas é isso que faz ele ser o que ele é. Nesse caso, um ótimo personagem. Porque se fosse qualquer outro idiota super confiante sem carisma que não é o Polnareff, seria um saco ficar vendo isso. Eu não acho que seja exagero dizer que ele é o coração do grupo. Se você tira ele da parte, eu acho que você vai perder uns 40% do motivo de assistir essa parte. Continuando a história, eventualmente o Polnareff encontra o feioso que abusou da irmã dele. Quando isso acontece, ele acaba ficando emocionado demais. Eu não acho que emocionado é a palavra certa, ele fica desesperado pra se vingar do cara logo. E por causa disso, ele acaba brigando com o Avidol e se separando do grupo. Coisa que ele faz com bastante frequência durante a parte toda. Foi mal, não dá pra te defender nessa. Vai ser burro no inferno! Ele acaba sendo emboscado pelo Horse quando tá prestes a ir de Vasco. Olha só que legal, deu tudo certo. Esquece. Depois dessa situação aí, o Kakyoin chega e confronta o Polnareff sobre o que aconteceu. E ele reage dessa forma. O Sr. Avidol estava preocupado com a sua vida. E por acaso eu pedi alguma coisa pra ele?
Eu já estou cansado disso. Eu não vou conseguir aguentar mais ver amigos morrendo ao meu redor. Não aguento mais! Na minha opinião, essa cena é a cena mais importante desse personagem na história inteira. Ela mostra como ele esconde toda a tristeza e toda a angústia que ele sente o tempo todo por detrás dessa personalidade arrogante e toda cheia de si. É tão humano o fato de que ele tenta negar que ele é responsável pelo que aconteceu, sendo que no fundo ele sabe que ele é, e a partir do momento que ele olha pro Kakyoin ele não aguenta e se destrói em lágrimas. A gente tá falando de um cara que passou a vida inteira com um peso na consciência de não ter protegido alguém que ele amava, e agora ele vai ter outro peso na consciência, e dessa vez é pela morte de alguém por culpa dele. E cara, eu falei que ia piorar. E ainda pode piorar um pouco mais. Mas pelo menos a gente sabe que o Avidol tá vivo. E logo depois disso, o Polnareff encontra o Feioso lá e finalmente tem sua vingança contra ele. E foi uma bela história de vingança, se você for pensar. Eu não sei se é porque a gente tá em 2023 e hoje em dia o pessoal quer se aprofundar muito nas histórias e acaba que toda vez que tem uma história de vingança tem que explorar o fato de que vingança é um ciclo que nunca acaba e é ruim pra todo mundo. Mas às vezes a gente só quer ver uma vingança e pronto. Eu já vi muita gente falando que o Polnareff seria um protagonista muito melhor que o Jotaro. Bom, eu não sei se ele funcionaria tão bem como o protagonista igual o Jotaro funcionou pra Jojo como uma franquia inteira. Mas eu tenho certeza que se ele ganhasse uma história própria ele seria um ótimo protagonista. Porque potencial ele tem, só falta alguém pegar e fazer um spin-off bem maneiro dele. Ou o Araki pode fazer mais um spin-off do Rohan, porque, né, tá pouco ainda. Bom, depois dessa situação chata aí, a história continua, eles envolvem várias aventuras, eles encontram o Avidol de novo. Eu não vou citar exatamente cada coisa que acontece, porque senão vai ficar muito enrolado isso aqui. Mas, eventualmente, eles finalmente encontram a mansão do Dio. E é a partir daqui que a vida do Polnareff deixa de ser uma comédia dramática e vira um filme de terror. Agora, meu amigo, agora é que a desgraça começa de verdade. Você deve imaginar que depois de tudo que essa galera passou, eles estão preparados para o que vai aparecer, seja lá qual for o inimigo. Afinal, eles derrotaram todas as ameaças até aqui, mas isso seria previsível, muito previsível. E se tem uma coisa que Jojo não é previsível. Jojo pode ser muitas coisas, mas previsível não é uma delas. A todo momento que eles estão na mansão do Dio, cria-se uma tensão no ar, uma tensão que vai crescendo de pouquinho em pouquinho. E você espera que o stand inimigo vai se revelar a qualquer momento, mas você espera que ele vai se revelar e vai acontecer uma luta. Mas não é exatamente isso que acontece. O que acontece é que o personagem que você estava acompanhando desde o primeiro episódio, que em um certo momento você achou que tinha morrido, mas ele voltou, simplesmente morre em um instante. Você pode achar isso anticlimático e decepcionante, mas eu pessoalmente gosto bastante porque mostra que esse inimigo não tá pra brincadeira. O cara simplesmente apareceu, matou um dos personagens principais, deixou um novo trauma no Polnareff e simplesmente saiu e se recusou a desenvolver. Imagina essa situação pela perspectiva do cara. A última coisa que você falou com o maluco foi: mas se a gente sair vivo dessa, você me promete que vai pagar um podrão? E pro Wig também. E de repente... Puta que pariu, é muita maldade desse japonês ter escrito um negócio desse. Sério, é muito merda. O Avidol realmente não merecia isso. Que merda. Bom, depois de ter essa experiência maldita, o Polnareff e o Wig estão completamente fudidos da cabeça. E olha isso, mano. Que isso? Pra que fazer um negócio desse, mano? Sério, pra quê? Vai precisar de muita terapia pra superar isso aí. Quer dizer, bom, tá, a gente vai ver. Isso foi um jeito extremo, mas muito efetivo de mostrar que dessa vez o inimigo de fato é uma ameaça. Ele consegue minar psicologicamente tantos personagens quanto você que tá assistindo, que não tá acreditando que isso tá acontecendo. Olha o Wig, mano. Olha o Wig! Depois desse show de horror começa um jogo de gato e rato entre o Polnareff, Wig e o Vanilla Ice. Antes do Polnareff conseguir se recompor, tanto fisicamente quanto psicologicamente, ele é acertado. E aqui a gente repara uma coisa: a cada acerto do inimigo, o Polnareff fica completamente fudido e mais debilitado. Isso soma pra tensão da cena porque você percebe que cada golpe do inimigo vale e pode ser fatal. Afinal, a gente já viu ele matando um personagem importante, então o que custa ele matar outro?
E falando nisso... Cara, fala sério, eu não precisava de tudo isso. Todo mundo sabe que o Jill nem gosta tanto desse maluco assim. Por que ele tá querendo tanto se provar pro cara? Você percebe como o cara é maldito quando ele vai se importar com essa porrinha do Iggy, que até então quase ninguém gostava. Depois disso, o Polnareff ativa o instinto superior e consegue enfiar um espadão na boca do Vanilla Ice. Uma pena que isso não é muito efetivo e logo em seguida ele transforma o Polnareff no Lula. Depois de perder o amigo, ter o cachorro espancado e tentar todo tipo de estratégia para derrotar o inimigo e falhar sucessivamente, o Polnareff percebe que realmente não tem como escapar dessa situação e isso acontece. Abayo. Iggy. E assim termina a história do Polnareff. Ah, quem eu tô querendo enganar? A gente sabe que ele não termina assim. Na verdade ele tá vivo e o Iggy usou as últimas forças pra conseguir salvar ele. E nesse momento o Polnareff aproveita que o Vanilla Ice abaixou a guarda pra atacar ele com toda a sua força. E aqui, meus amigos, começa a maior mitada da parte 3 inteira. O Polnareff começa a dar uma surra no Vanilla Ice. Juntou tristeza, raiva, dor, depressão e tudo que tem de ruim que o cara ficou imparável. Sério, eu não consigo lembrar de alguém sendo tão humilhado igual esse cara foi pelo Polnareff depois de deixar ele puto de verdade. A humilhação foi tão grande que o cara começou a ronronar depois de apanhar. Sério, quem que faz isso, mano? Tu tá lutando com o cara e do nada ele começa a fazer barulho de gato, é porque ele realmente tá na merda. E o Polnareff termina com o sofrimento desse otário jogando ele no sol. Depois dessa mitada, pelo amor de Deus, o cara mandou bem demais. Ele vê pela última vez os dois amigos que acompanharam ele a jornada inteira. Apesar de psicologicamente ele tá abalado de uma forma que provavelmente ele nunca vai conseguir se recuperar, eu gosto de pensar que dessa vez ele não vai ficar com peso na consciência, porque ele sabe que não foi culpa dele. Dessa vez. Mas continua sendo uma desgraça pensar que absolutamente tudo de bom que acontece na vida desse homem é destruído logo depois, na frente dele. E o que me impressiona é que depois de tudo isso, depois dessa desgraça toda, ele continua determinado a ir lutar com o Dio sozinho. E a gente sabe que ele não tem nenhuma chance, que, porra, o Dio ter zoado ele foi um favor que ele fez ao invés de matar o cara de uma vez. Ao mesmo tempo que a determinação dele é impressionante de se ver, ao mesmo tempo é um pouco triste, porque se você parar pra pensar, ele realmente acha que não tem mais nada a perder. Pra ele não faz diferença se ele vai morrer ou não agora. O que graças a Deus não acontece, porque o Joseph, o Jotaro e o Kakyoin aparecem bem na hora. Imagina passar por aquela merda toda pra morrer no final. Bom, a partir daqui o Polnareff não tem mais tanto foco na história. Ele tem esse pequeno momento aqui de ação, que não foi muito efetivo, mas pelo menos ele causou um pouquinho de dano no Dio. Dá pra dizer que ele causou um pouco de dano no chefe final do jogo. Tanto que até o Dio admite que se ele tivesse empurrado um pouquinho mais pra direita, teria machucado ele pra valer. E esse foi o último momento de ação do Polnareff na parte 3. Polnareff. Tempo, volte a correr. Filha da mãe, que tanta violência, rapaz. É, mas não precisa ficar triste porque logo depois o Jotaro devolve o favor pra ele. Isso foi muito foda, né? Foi, bastante. Depois do Dio tomando a jabiroca, a gente vê a última cena com o Polnareff. E, surpreendentemente, depois de tudo aquilo, eu fiquei feliz vendo ele desse jeito. Sabe, ele definitivamente é um personagem que passou por mais merda durante a parte inteira. E mesmo assim ele tá sempre lá com um sorriso e com a vontade de ajudar os amigos dele. Definitivamente ele é o meu personagem favorito da parte 3 e um dos meus personagens favoritos da ficção no geral. Ele não é um cara perfeito, ele não é o personagem mais forte, ele não é o personagem mais inteligente, mas é isso que faz ele ser tão bom, pelo menos na minha opinião. Depois que essa parte acabou, ele é o personagem que eu mais senti falta de ver e eu queria muito ver ele de novo. E eu acho que eu quis demais, viu? Eu acho que eu não devia querer tanto assim. Mas enfim. O fato do Polnareff ser o personagem com a menor probabilidade de sobreviver a essa parte inteira, e mesmo assim, mesmo com todos os defeitos dele, que não são poucos, ele consegue dar a volta por cima e terminar a parte vivo. E esse é o motivo do Polnareff ser meu personagem favorito da parte 3. Mas é claro que ele não ia conseguir passar por tudo isso e ter um final feliz pra sempre depois de tudo que aconteceu.
Em Golden Light a gente vê o Polnareff mais uma vez. E mais uma vez ele tá lutando sozinho contra um vilão que ele não tem chance nenhuma de vencer. Só que dessa vez o vilão não é do tipo que brinca antes de matar igual o Jill era. Lembra quando eu disse, imagina passar por tudo aquilo só pra ser arrebentado no final? Pois é. Nesse quesito, o Diavolo é muito mais competente que o Jill. Ele vai lá, faz o serviço dele e pronto, não fica brincando dando chance do inimigo ter alguma oportunidade de vencer ele. E assim ele consegue destruir completamente o personagem mais determinado da parte 3. Depois disso, o Polnareff nunca mais foi o mesmo. Não tem mais piada, não tem momento engraçadinho, quer dizer... se você considerar ele se transformar numa tartaruga. Apesar que eu não diria que a graça é nele em si, sim na situação. Mas enfim, a única coisa que a gente vê é um resto quebrado do que ele já foi um dia. E cara, isso é muito fodido, mano. Por quê, velho? Por quê? Uma vez eu vi uma teoria que diz o seguinte: a gente sabe que a flecha dá ao Requiem a habilidade que o usuário precisa no momento. E quando o Polnareff toca na flecha, ele ganha a habilidade de trocar a consciência dos corpos das pessoas. E essa teoria dizia que ele tava tão fodido mentalmente que o único desejo dele era simplesmente deixar de viver e ser outra pessoa. E, cara... tem uma certa lógica aí, por mais depressivo que seja. Fala aí nos comentários o que tu acha dessa teoria. Eventualmente o Polnareff confronta o Diavolo de novo e ele não se sai melhor do que na primeira vez. A ideia que eu tenho é que eles fizeram esse momento especificamente pra destruir completamente quem gosta do Polnareff. Eles ainda fazem parecer que ele tem um plano, de que ele tem alguma chance, mas a gente sabe que ele não tem. Isso genuinamente foi minha reação vendo esse absurdo acontecendo. E eu também não entendi porque o Polnareff lembrou daquele stand Gênio da Lâmpada. E puta que pariu, como é que o Iggy tá feio nessa arte. E apesar de ter comido o pão que o diabo amassou, dá pra dizer que ele teve um final bom? Quer dizer, eu não sei se você ser um fantasma preso no corpo de uma tartaruga é lá uma coisa muito agradável. Mas pelo menos ele não terminou virando uma nuvem dourada no céu igual os outros personagens. É um tanto interessante ele ter terminado do lado do filho do cara que ele ajudou a matar. Eu acho que dá pra afirmar que o Polnareff é o personagem que mais se fudeu, pelo menos no universo original. E mesmo assim, ele continua lutando contra o destino, ele continua resistindo a tudo de ruim que acontece com ele, até mesmo quando ele não tem mais corpo, ele ainda tá aqui. Eu gosto de pensar que essa é a mensagem desse personagem. Não importa o quão merda a situação que você tá, sempre vai ter um jeito de você passar por ela. Mesmo que tenha muito sofrimento, muita dor, isso vai passar. Sempre vai ter algo pelo qual vale a pena passar por tanto sofrimento. E é desse jeito que termina a história de Jean-Pierre Polnareff em Jojo. Bom, chegamos ao fim do meu segundo vídeo e tá sendo uma experiência legal fazer vídeo aqui no YouTube. Eu tô gostando bastante, apesar de estar dando muito trabalho. E eu queria agradecer a todo mundo que comentou essas coisas legais no último vídeo. Sério, vocês não fazem ideia do quanto isso me deixou feliz. Ainda mais eu que tava todo inseguro sobre criar esse canal. Eu realmente espero que vocês também gostem desse vídeo. E se você também curtiu, se inscreve aí, deixa o like e me segue no Twitter. E não esquece de comentar aí o que você achou do vídeo e se você concorda com as minhas opiniões. Valeu por ter assistido até aqui e até a próxima.